pessoal, que bom estar aqui com vocês, hein? E olha só sobre o que a gente vai falar. KCS sabe de nada inocente. Que KCS é esse que traz essa chamada nessa apresentação de hoje? Vocês conhecem essa frase, né? Essa frase é do compadre Washington. Mas olha só, quem vai falar para vocês hoje sobre o KCS não é o compadre Washington, sou eu, tá? E quem sou eu? Eu sou Maria Fernanda, sou baiana, assim como o compadre Washington, tá? Sou a primeira filha de 5, a primeira neta de 18 e sou mãe de 3 figuras. Achando pouco esse enorme contingente de pessoas à minha volta e de conteúdo e de conhecimento, eu resolvi me casar com um jornalista. Então, daí vocês já imaginam a quantidade de informação que tem à minha volta. Eu fiz graduação em tecnologia. A minha decisão de fazer graduação em tecnologia foi para não lidar com pessoas, tá? Mas não adiantou nada. Porque eu virei gerente de contrato, de projetos e de pessoas. Então, a minha vida é lidar com pessoas. Apaixonada pela gestão do conhecimento, apaixonada por conhecimento, fiz mestrado em ciência da informação e hoje eu sou consultora e auditora do HDI, fazendo o quê? Implantação e treinamentos na nossa metodologia KCS. Só que a gente vai falar um pouco de KCS, mas eu preciso antes fazer a revisão de alguns conceitos. Vamos pensar junto comigo. O que você tem na sua organização? Ter uma base não significa que você tem um conhecimento que tem valor, que é estruturado, que está acessível. Então, a gente pode ter uma base de conhecimento e ele ser um grande repositório de informação que não diz nada para o nosso time, que não diz nada para o nosso cliente. Vamos falar um pouquinho sobre a engenharia do conhecimento, sobre a gestão do conhecimento, e aí sim, trazer o KCS e tirar a gente desse meio comum de achar que o KCS é só mais uma metodologia que a gente tem aí de mercado para implementar na nossa organização. Vamos trazer um pouquinho da base de conhecimento. O que é a base de conhecimento? Essa imagem que eu trouxe para vocês aí traz uma estrutura organizada. Eu tenho aí uma estante, eu tenho uma biblioteca digital com vários livros, com vários arquivos que estão conectados. Eles simbolizam o armazenamento, eles simbolizam uma organização das informações e dos dados. Então, essa representação da base de conhecimento traz para mim uma biblioteca digital com livros e arquivos interconectados, mostrando uma estrutura organizada, uma estrutura acessível. Então, o que é a base de conhecimento? Nada mais é do que um repositório estruturado de informações, informações que contêm uma ampla variedade de conteúdos. Eu tenho um documento, manual, instrução de trabalho, guia, o que for preciso para a minha organização funcionar, mas é um repositório estruturado. Então, eu tenho uma organização, uma informação estruturada de uma forma lógica e de uma forma acessível. Essa informação é centralizada, tudo de importante está reunido dentro deste local, dentro deste repositório, facilitando o quê? O acesso aos meus profissionais, a consulta a todos os membros da minha organização, a todos os meus clientes, promovendo o quê? Promovendo a autonomia, promovendo a eficiência. Só que nessa base de conhecimento eu também preciso garantir que existe atualização. Por quê? Porque se eu não tenho uma atualização, eu não consigo refletir as evoluções que eu tenho no conhecimento. O conhecimento é vivo, pessoal. O conhecimento muda. Então, eu preciso garantir que a minha base de conhecimento está atualizada. Vamos falar sobre a engenharia do conhecimento. Eu também trouxe para vocês uma imagem que retrata um pouco a engenharia do conhecimento. Essa imagem já traz a presença de vários avatares digitais que estão montando elementos, eles estão criando os símbolos a partir de sua experiência, a partir dos seus processos e engrenando esses conhecimentos, engrenando esses símbolos com circuitos, fazendo uma conexão, porque a ideia, quando a gente fala de engenharia do conhecimento, é ilustrar a construção do conhecimento, mas também a organização desse conhecimento, de uma forma colaborativa e utilizando a tecnologia. Ok?
Então, a engenharia do conhecimento é essa área interdisciplinar que vai envolver a captura do conhecimento, a modelagem do conhecimento, a sua organização e a integração desse conhecimento. E o que a gente traz com engenharia do conhecimento? A gente traz a utilização da tecnologia, integrando esse conhecimento a outros sistemas, integrando esse conhecimento a processos. Mas a engenharia do conhecimento faz isso dentro de um ambiente organizado, dentro de um ambiente que tem um modelo a ser seguido de conhecimento. Isso vai melhorar a minha eficiência, isso vai melhorar a minha tomada de decisão. E aí a gente fala sobre a importância de estruturar e gerenciar esse conhecimento organizacional. Eu preciso garantir que esse conhecimento que existe dentro da minha empresa seja acessível, seja compartilhado e seja utilizado de uma forma eficiente. E aí a gente tem algumas razões de por que eu preciso que esse conhecimento seja acessível, compartilhado e utilizado de forma eficiente dentro da minha organização. Porque eu preciso preservar esse conhecimento. Então, se eu tenho perda de colaborador, se esse colaborador saiu da empresa ou mudou de equipe, eu posso perder conhecimento. Então, se eu tenho um sistema bem estruturado que retém e que documenta esse conhecimento, eu garanto que esse conhecimento vai estar disponível independente de quem esteja dentro da minha organização. Isso também traz para a gente uma segurança na hora de tomar a decisão. Por quê? Porque se eu preservo esse conhecimento, eu consigo ter acesso rápido a essas informações que eu preciso para a minha tomada de decisão. Conferem junto comigo. E se eu consigo ter acesso mais rápido a essas informações, se eu consigo gerir esse conhecimento de uma forma facilitada, eu vou executar as minhas tarefas de forma facilitada, eu vou reduzir o meu retrabalho e acelerar a resolução dos meus problemas. Por quê? Porque as minhas respostas estão rápidas, estão acessíveis de uma forma rápida, com soluções que já são comprovadas. Alguém já viveu aquela solução dentro do meu ambiente, dentro da minha organização. Esse ambiente é compartilhado, esse conhecimento é compartilhado, então eu tenho um fomento à inovação, à melhoria contínua. Por quê? Porque eu estou falando de várias experiências compartilhando entre si. Eu estou falando de equipes interdisciplinares, de equipes que estão trocando ideias, trocando boas práticas e gerando inovação, melhorando esse conteúdo que está dentro da minha base, seja ele um conteúdo que vai fazer um atendimento, seja ele um processo, seja ele uma prática, seja ele uma política. E se eu tenho acesso, se o meu colaborador tem acesso a uma base rápida, a uma base consistente, a uma base de conhecimento organizada, eu facilito o treinamento, eu facilito o desenvolvimento desse colaborador. Por quê? Porque ele vai ter acesso a essa informação. Esse acesso a essa informação padronizada que vai estar acessível a ele, acelera esse processo de integração dele e diminui o tempo de proficiência. Então, quando eu tenho um fácil acesso a esse conhecimento, os nossos colaboradores conseguem ampliar as suas habilidades, ampliar a sua competência. Eu não vou nem dizer que isso significa ampliar também a sua motivação e o seu comprometimento com o trabalho, tá? Porque na hora que a gente faz isso, a gente traz para junto da gente o profissional, porque ele cresce e a gente retém esse talento dentro da organização. A gente evita a duplicação de esforços, a gente evita um esforço maior no tratamento de erros recorrentes, e isso acontece, e isso permite o quê, pessoal? Que eu reduza custo. Então, essa eficiência operacional que é resultante dessa ordem na minha base de conhecimento, dessa estruturação, gera uma economia significativa para a nossa organização. E essa economia, essa facilidade de treinamento, olha como está tudo ligado uma com a outra, um com o outro. Eu tenho também uma consistência organizacional. Por quê? Porque esse sistema de conhecimento permite que todos os meus colaboradores estejam alinhados. Eles estão alinhados
com o trabalho que eles executam, eles estão alinhados com as diretrizes da organização, com as políticas, e isso promove uma consistência na execução da tarefa deles. E essa consistência na execução da tarefa deles permite o quê? A entrega de uma excelência, tá? E o último ponto que a gente aborda aqui é a questão da resiliência. Claro, se a minha organização gerencia bem o conhecimento, ela está mais preparada para lidar com mudança. Ela está mais preparada para se adaptar mais rapidamente a qualquer crise, a novas estratégias, a novos processos. Por quê? Porque eu tenho uma base acumulada de informações, eu tenho uma base de experiências acumulada. Então, estruturar e gerenciar esse conhecimento organizacional é uma estratégia para a gente melhorar essa eficiência, para a gente promover isso tudo. Isso eu consigo com a engenharia do conhecimento. Prestem atenção nesse gráfico. Quem já veio comigo em treinamentos do KCS, quem já participou de alguma implantação de KCS com o time do HDI, conhece essa imagem, e essa imagem traz uma linha do tempo para uma equipe de suporte que trabalha com engenharia do conhecimento. Quando a gente fala de trabalhar em engenharia do conhecimento, dessa organização e estruturação do conhecimento, eu estou dizendo que o meu conhecimento precisa ser publicado, porque eu estou trabalhando em um ambiente compartilhado. Mas na engenharia do conhecimento, eu tenho um retorno de investimento que ainda passa por essa curva na demanda, ainda passa por essa curva na solução dos meus problemas. Eu estou trazendo problema aqui, incidente, solicitação de serviço, dúvida, é uma demanda para o meu suporte. Este retorno de investimento ainda está num tempo que, para a gente que vai fazer a gestão do conhecimento, ainda é um tempo muito alargado. Guardem bem essa imagem, porque a gente vai voltar para elas um pouco mais à frente. Vamos falar um pouquinho sobre a gestão do conhecimento. Essa imagem traz uma imagem de um conceito mais abstrato, tá? Eu estou trazendo aí a figura de um líder, é um líder que tem uma silhueta neutra, mas que ao redor dele a gente tem vários ícones que estão interconectados. A gente tem diferentes aspectos de conhecimento. Eu tenho um livro, eu tenho um globo representando o conhecimento global, eu tenho um cérebro trazendo aí, me remetendo à inteligência da minha organização, à inteligência dos meus colaboradores. Eu tenho um gráfico de crescimento ali embaixo, como vocês podem ver, tratando sobre o desenvolvimento e a análise de dados que a gente precisa fazer num ambiente que faz gestão do conhecimento. E tenho linhas e circuitos que conectam esses ícones. Então, quando a gente traz essa imagem para vocês, a gente diz que um ambiente que tem gestão do conhecimento é um ambiente que tem fluidez nessa troca de informações que é contínua e que acontece independente do tipo de conhecimento que eu tenha. Se ele vier do meu colaborador, se ele vier das comunidades de prática, das nossas comunidades de internet, se ele vem dos nossos livros, dos nossos repositórios de manuais, é a gestão do conhecimento. E aí, o que a gente tem de definição para a gestão do conhecimento? É um processo onde eu capturo, onde eu identifico, onde eu organizo, compartilho e utilizo e reutilizo o conhecimento dentro dessa organização. Quando eu faço a gestão do conhecimento, o meu objetivo é garantir que o conhecimento relevante esteja disponível para as pessoas certas na hora que eu preciso, ou seja, no momento certo. Por quê? Porque essa disponibilidade, essa acessibilidade do conhecimento no momento certo para a pessoa certa, melhora a eficiência, melhora a minha tomada de decisão. Então, a gestão do conhecimento vai buscar maximizar o uso do conhecimento organizacional para eu poder alcançar as minhas vantagens competitivas e melhorar o desempenho da minha organização. E qual é o enfoque dessa gestão? Estabelecer processos e práticas para que eu possa capturar, organizar, disseminar e aplicar esse conhecimento, envolver os aspectos culturais e organizacionais para promover esse compartilhamento e a utilização do conhecimento, e identificar e gerir recursos de conhecimento.
eu preciso gerir a experiência dos meus profissionais, eu preciso gerir essa documentação. E que métodos eu utilizo para fazer isso? Comunidades de prática, redes de conhecimento, eu posso desenvolver estratégias para promover a colaboração e transferir o conhecimento dentro da minha organização, e eu posso utilizar sistemas de gestão do conhecimento. Que diferenças a gente consegue ter quando a gente fala de engenharia do conhecimento e de gestão do conhecimento? Quando eu falo de engenharia do conhecimento, eu estou falando num nível mais técnico. Eu foco na construção de sistemas e na construção de ferramentas. Quando eu falo de gestão do conhecimento, eu estou muito mais voltado para práticas organizacionais e culturais. Quando eu falo de engenharia do conhecimento, a minha visão é criar e otimizar sistemas que vão lidar com conhecimento, claro. E quando eu falo da gestão do conhecimento, o que é que eu quero? Eu quero melhorar a utilização e a disseminação desse conhecimento dentro da minha organização. Uma outra diferença que fica bem evidente é com relação às tecnologias. A engenharia do conhecimento, ela utiliza tecnologias e utiliza técnicas avançadas para essa estruturação e para essa organização do conhecimento. O que a gestão do conhecimento traz para a gente? Práticas e processos voltados para a organização e, sobretudo, para a colaboração. Quando a gente fala de conhecimento, a gente fala da experiência do nosso profissional. A gente fala em registrar o conhecimento tácito, que está aqui, em conhecimento explícito, que vai ficar disponível para todo mundo. Então, eu preciso gerir com excelência essa experiência do meu profissional. Lembram daquela curva da engenharia do conhecimento? Lembram do tempo de retorno? Quando a gente tem um ambiente de suporte centrado no conhecimento, um ambiente de serviço centrado no conhecimento, esse tempo de retorno do investimento é muito menor. Ele não espera a minha curva de atendimento chegar ao seu fim, chegar à conclusão do meu chamado, chegar nessa linha do tempo mais à frente. Por quê? Porque na hora que o meu atendente recebe uma demanda, ele imediatamente vai procurar o conhecimento. Se aquele conhecimento não existir, pessoal, ele vai criar e vai deixar disponível para uso imediato. Então, na engenharia do conhecimento, quando eu tenho um grupo responsável, ou uma equipe, ou algumas pessoas responsáveis em fazer a curadoria daquele conhecimento, daquele conteúdo, para garantir que ele está ok para publicar, no meu serviço centrado no conhecimento, o que é que eu tenho? Eu tenho o meu próprio time de trabalho fazendo essa avaliação, fazendo essa análise e disponibilizando imediatamente. À medida que eu vou reutilizando esse conhecimento, eu vou tornando esse conhecimento muito mais confiável. Então, o meu retorno acontece muito mais rápido, porque o conhecimento está ali disponível para o julgamento e para a melhoria de todos. E aí, olha que maravilha, olha que coisa linda. Não existe uma metodologia melhor para a gente ver essa gestão do conhecimento funcionando de uma forma eficiente do que quem? A nossa metodologia KCS. Essa ilustração do KCS, e o KCS é o Knowledge Center Service, essa ilustração do KCS representa uma metodologia de serviço centrado no conhecimento. Eu tenho um hub de conhecimento compartilhado. Esse hub de conhecimento, ele tem conexões para diferentes serviços, ele tem conexões para diferentes clientes, ele dá sustentação a diferentes produtos. Eu estou falando aí de treinamento, eu estou falando de representatividade de atividades-chave. Então, quando a gente usa o KCS dentro da nossa organização, a gente está falando de análise de dados, a gente está falando de colaboração, a gente está falando de compartilhamento de conhecimento. O KCS é uma metodologia que ela está focada no conhecimento. O conhecimento é seu ativo principal, é seu ativo-chave. E na hora que a gente implementa o KCS na nossa organização, a gente não está colocando um algo a mais dentro do nosso serviço de suporte. A gente está tratando o nosso suporte agora de uma outra forma. KCS é cultural. KCS é uma transformação cultural. É a nova forma que a gente vai ter para resolver os nossos problemas. O que o KCS tem de raiz, de fundamento?
a criação, a reutilização e a melhoria desse conhecimento. Lembrem que eu estou em um ambiente colaborativo e de compartilhamento. É um ambiente onde eu crio conteúdo a partir da minha resolução de demandas. Lembra na nossa curva? Esse conhecimento vai ser criado na hora que eu estiver atendendo, se ele não estiver lá. Porque se aquele conteúdo já existir na minha base, eu vou reutilizar. Eu não vou ficar guardando um conteúdo para mim, para eu atender. Eu vou ter aquele conteúdo público para que todas as pessoas que tenham aptidão, que tenham habilidades e que estejam elegíveis para consumir, utilizem esse conteúdo. E se ele não estiver bom, pessoal, se ele precisar de alguma atualização, eu melhoro ele. Olha a autonomia que a gente dá para o nosso time quando a gente implementa o KCS. E é isso mesmo, é confiança. É melhoria de conhecimento, todo mundo participa. O meu profissional agora é um profissional que tem um talento reconhecido. Ele não só é um profissional que mata ticket. Ele não só é um ticket killer. Ele é um profissional que tem um valor e ele é reconhecido dentro da minha organização por causa disso. E por que ele precisa de tudo isso? Porque eu, enquanto organização, também tenho benefícios com isso. Eu garanto uma eficiência operacional, eu tenho um conhecimento agora integrado ao meu fluxo de trabalho, eu sou muito mais eficiente, eu consigo escalar muito mais chamados para dentro da minha central de serviços, para dentro da minha organização de serviços, e eu faço isso num tempo menor. Por quê? Porque o meu conhecimento é estruturado, porque o meu conhecimento é acessível, porque o meu conhecimento é de qualidade, porque o meu conhecimento é atualizado. Eu tenho sucesso no autoatendimento. O meu cliente agora, que consome esse conteúdo junto comigo, naqueles conteúdos onde ele tem permissão para isso, ele faz parte desse processo de melhoria contínua desse conteúdo. Eu escrevo o conteúdo dentro do contexto do meu cliente, então o meu cliente tem essa atenção, tem esse cuidado, e ele me reconhece por causa disso. Eu não sou um robô respondendo de uma forma igual para o meu cliente. E aí, pessoal, até no uso da IA generativa, tá? A gente pode embarcar essa contextualização na hora de atender o cliente. Eu não estou tratando aqui somente do agente humano, eu também estou falando do meu bot utilizando a IA generativa, tá? Então, todo mundo se beneficia desse saber coletivo, dessa experiência compartilhada, quando a gente faz uso do autoatendimento. E quando a gente tem esse ambiente todo, lógico que a nossa organização melhora. Lógico que a nossa organização aprende mais. Eu consigo identificar novos produtos, eu consigo identificar melhoria nos meus processos, melhoria nos meus serviços. Por quê? Porque eu tenho tudo controlado, pessoal. O KCS é uma metodologia que ela traz pessoas, clientes e organização, mas ela tem que medir tudo isso. As pessoas sabem que elas estão sendo medidas e elas, neste nível de autonomia que elas têm uma motivação para fazer isso. Por quê? Porque elas são reconhecidas. Então, eu tenho benefício para todo mundo. Eu tenho o meu cliente satisfeito, o meu cliente acredita nesse suporte porque as respostas são consistentes, são rápidas, são escritas para o contexto dele. Eu tenho um reconhecimento do meu trabalhador do conhecimento, são os nomes, é o título que a gente dá para o nosso profissional, trabalhadores do conhecimento. Ele não é um atendente, ele não é um técnico do N1, um técnico do N2, ele é um trabalhador do conhecimento. Ele embarca a experiência agora nesse trabalho dele porque ele contribui com a escrita de conhecimento. Ele tem uma confiança muito mais aumentada. A empresa reconhece ele por causa disso, o cliente reconhece ele por causa disso, os colegas de trabalho reconhecem ele por causa disso. Conseguiram visualizar a transformação que é dentro da nossa organização a implantação do KCS? Conseguiram, né? Então, a gente tem uma organização com eficiência melhorada, com uma evolução dos recursos e da experiência dessa organização, com um índice de relevância muito maior, com um índice de fidelização muito maior,
Então, a gente conseguiu trazer benefício para todo mundo que está envolvido dentro dessa organização. E aí, o que a gente tem como recomendação mais frequente para esses iniciantes nessa jornada da adoção KCS, tá? A gente cria um projeto para fazer a implantação do KCS, mas o KCS vai entrar na veia. Como eu já disse em apresentações anteriores, KCS é uma cachaça. Uma hora com o KCS não sai da vida da gente. E cada vez que eu vou conhecendo o KCS, eu vou me apaixonando ainda mais por essa metodologia, que é fundamentada em princípios e em conceitos básicos, e eles são inegociáveis. Eu não negocio os 4 princípios do KCS: abundância, valor, confiança e orientação por demanda. Para implementar o KCS, eu também preciso desenhar o meu quadro estratégico. Eu preciso definir quem são essas pessoas, quem está junto comigo, quem está envolvido, o que eu preciso dessas pessoas, o que elas precisam de mim, porque eu preciso que todo mundo esteja engajado. E se todo mundo estiver engajado, a gente vai ter as nossas necessidades atendidas e a gente vai mostrar para todo mundo o que a gente pode oferecer para eles, claro, sabendo também o que é que eles vão oferecer para a gente em troca. A colaboração com as pessoas certas, fundamental. As pessoas precisam ter vontade de fazer isso. Conhecimento voluntário é rico. Então, eu preciso que as pessoas tenham vontade de contribuir e elas precisam acreditar nisso. Eu preciso também resistir à tentação de exagerar na engenharia. Então, quando a gente embarca em uma jornada KCS é uma jornada que traz uma atmosfera de simplicidade, tá? Por quê? Porque eu preciso que o conhecimento esteja acessível, eu preciso que ele seja simples, porque eu preciso que todo mundo se comunique, que todo mundo consuma. Então, eu não vou exagerar na engenharia. E eu vou me comunicar sempre. Comunicação sempre. A comunicação transparente, a comunicação fluida faz com que a minha informação seja muito mais consistente e assegurada. Lembra que eu falei do coaching? Então, a gente precisa do coaching nesta sustentação da metodologia. Eu preciso de alguém junto com o meu profissional para mostrar para ele que esse valor dele é reconhecido dentro da minha organização, que esse valor dele é um valor que traz uma excelência nos resultados para ele, para o cliente e para a organização. E aí, eu também preciso atentar para as mudanças. Quando eu sou uma organização estruturada, quando eu sou uma organização que faz gestão do conhecimento, lembra que eu sou mais resiliente para a mudança? E essa mudança permite a minha transformação. Vocês já ouviram dizer que mudança imposta é mudança oposta? Exatamente. Então, quando a gente tem uma estrutura estratégica definida, quando a gente tem pessoas certas trabalhando com a gente, com a comunicação fluida, a gente tem muito mais segurança num processo de mudança. KCS é uma mudança cultural, é uma transformação cultural, mas que traz muito valor, muito valor. Então, depois daqui, ninguém mais é inocente, tá? Chega disso, ninguém mais é inocente. Vocês já conhecem a diferença de gestão do conhecimento, engenharia do conhecimento. Agora vocês já têm aí o gostinho da metodologia KCS, que você pode conhecer junto com a gente. Então, tem dúvida? Me aciona. Tem dúvida? Entre em contato comigo. Eu não quero mais ninguém sem saber falar um pouquinho que seja da metodologia. Quer conhecer a metodologia KCS? Leia, mande notícia, entre em contato comigo. Agradeço imensamente vocês estarem aqui. Meu e-mail está aí, consultoria@hdibrasil.com.br. Esse é o meu telefone e esse QR Code dá acesso para vocês ao meu link no LinkedIn. Ok? Muito obrigado, pessoal, e aproveitem o HDI Experience 2024.